Viu? Que alegria, que alegria. Queridos, nessa noite nós vamos meditar na palavra lá em Mateus, capítulo 26, verso 26. Mateus, capítulo 26, verso 26. Vou pedir um favor para a Aline. Pega para mim água ali, por favor. Obrigado. Esse mês, como vocês já perceberam, existe uma temática. E a temática é experimentando Deus. E como bem falou o pastor Claudomir, eu nem tinha me atentado a isso. Não é experimentando de ficar testando Deus, não é isso, né? É experimentando de experimentar Deus, de viver uma experiência espiritual com Deus. É nesse sentido. E nós vamos receber muitos convidados, os pastores da IBQ vão estar presentes pregando. Hoje pela manhã, o pastor Claudomir falou sobre experimentar Deus em Jesus. Semana que vem, Medeiros vai falar sobre experimentar Deus na vida. E à noite, a Nauzira, como foi anunciado aqui, vai falar sobre experimentar Deus na missão. Dia 20, o Luan vai falar sobre experimentar Deus na reflexão. E à noite, o pastor Edson Nunes sobre experimentando Deus nas Escrituras. Pastor César vai falar sobre experimentar Deus na imitação, no dia 27/10. E no período da noite, pastor Nilson Gomes, experimentando Deus no Espírito. Então, é muito importante que você acompanhe toda essa série de pregações e que você possa, de fato, experimentar Deus em cada meditação, em cada ministração que vai acontecer. E nessa noite, eu vou falar sobre experimentar Deus na comunidade. Na comunidade. E como eu anunciei para vocês hoje pela manhã, e também depois, quando eu soltei um videozinho para chamar o pessoal para vir, para convidar a igreja, muito obrigado. É uma mensagem assim muito, muito, muito importante. Por quê? Ela responde alguns anseios da minha alma, que eu tenho dividido, inclusive, com alguns irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé. Inclusive parte da nossa liderança. Existem algumas questões a respeito da dinâmica da vida comunitária, que eu tenho muita convicção no meu coração, que aquilo que vai ser dito aqui nessa noite é uma resposta para isso. E eu quero te convidar a ler Mateus, capítulo 26, verso 26, Jesus diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Peguem e comam, isto é o meu corpo. Quero te convidar a orar mais uma vez nessa noite. Senhor, estamos diante das tuas palavras, diante dessa frase tão contundente do nosso mestre. E Pai, ilumina através do teu Espírito as nossas mentes. Ilumina os nossos corações, para que a gente possa discernir a tua palavra, discernir o teu evangelho e compreendermos o sentido, o significado de sermos comunidade. E principalmente, nos inspire a experimentarmos o Senhor na vida comunitária. É o que eu peço por mim, por toda a nossa IBQ, no bendito nome de Jesus. Amém, amém e amém. A grande questão que inquieta meu coração, provavelmente inquieta o seu coração em alguma medida, especialmente se você é líder da igreja, é a seguinte: como mobilizar a igreja para a experiência comunitária? Como mobilizar o povo de Deus para viver a experiência de ser povo de Deus? Em outras palavras, como engajar as pessoas? Como motivar as pessoas? Como incentivar as pessoas a vivenciarem a prática espiritual da vida
em comunidade, com tudo aquilo que está implicado aqui. Que tipo de método será que a gente pode usar? Será que a gente usa os métodos do mundo? Os métodos presentes nas dinâmicas normais da vida social, cotidiana, como meio corporativo e assim por diante? Será que a gente usa isso para poder gerar engajamento? Será que a gente tem que fazer, tipo, dinâmica motivacional? Quem já participou de dinâmica de grupo motivacional que o RH promove nas igrejas? Será que a gente tem que instaurar aqui um RH, botar o Emerson, assim, que é craque lá no meio corporativo, falar, Emerson, cuida do RH da IBQ aí, dá uns treinamentos motivacionais para a galera? Será que é isso? Será que a motivação, outro tipo de motivação do mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando de um sistema mundano que concorre com o sistema e com a lógica do evangelho? Será que a gente precisa usar talvez o dinheiro para ser um mecanismo de engajamento? Então assim, se não está engajado, então a gente bota dinheiro no bolso de quem precisa trabalhar, porque daí com dinheiro no bolso a pessoa vai trabalhar. Será que é isso? Será que dinheiro é a ferramenta que a igreja precisa utilizar para produzir engajamento? Será que a gente precisa mexer assim, sabe, com o brilho das pessoas e dizer assim, como disse um chefe para mim uma vez, André, já contei isso para vocês, vou contar de novo. André, senta aqui na minha cadeira de gerente para você sentir como é que é. O cara falou, senta aqui. O cara levantou, meu. Eu falei, você está brincando? Ele falou, estou falando sério, no meio do salão, assim, um monte de gente. Não, senta aqui para você sentir o gosto. Vocês vê, digita um e-mail para mim aí. Xarope. Será que a gente precisa mexer com a ambição das pessoas? Ou seja, se engaja, vem, participa, que você vai brilhar. Você vai ser um servo usado assim, poderoso nas mãos do Senhor. As pessoas vão lembrar do seu nome. As pessoas vão fazer placa de gratidão a você. As pessoas vão rememorar o teu nome assim durante décadas. Teu enterro vai estar cheio, lotado. Será que é esse o caminho? Eu creio em absoluto que não. Da mesma forma, existem outros métodos. E métodos religiosos. Será que para gerar o engajamento, para gerar a experiência comunitária, a gente precisa usar do medo que a religião pode produzir para as pessoas se engajarem? O medo. Você não vai servir, a mão do Senhor vai pesar sobre você. O Senhor está vendo o que você está fazendo. Deus está observando você. Você se dedica tanto para o mundo, por que você não se dedica para a igreja? Sabe esse jogo assim, que produz na gente um calafrio, fala, meu Deus, deixa eu me enfiar numa escala aí para garantir. E muitos de nós, inclusive eu, fomos criados dentro de uma atmosfera amedrontadora, dentro da igreja, né? Com um gradiente de possibilidades e de intensidades. Alguns muito amedrontadores, outros só um medinho básico, assim, tipo, se você não orar, não sei não, hein? Sabe assim? E dentro dessa lógica também, ao mesmo tempo que tem o medo, que pode ter aí o inferno como grande lugar a ser... a gente tem que escapar dele, então a gente serve na igreja. Mas o céu também. Serve na igreja, porque daí você vai ter uma recompensa divina. Serve na igreja, porque daí você vai ter uma pedrinha na sua coroa. Quem já não ouviu essa história da pedrinha na coroa? Me lembro muito bem, num evento missionário, um rapazinho evangelizando. Acho que 500 pessoas repetiram a oração com ele. 500 pessoas que já tinham repetido 500 vezes de outras pessoas. E ele pegou o telefone e ligou para o pastor que tinha mandado ele e falou assim, você não sabe, pastor, tantas pessoas aceitaram Jesus comigo, olha quantas pedras eu tenho na minha coroa. Será que é essa a motivação? Será que é por aí? Eu penso que não. Eu penso que também não é. Só que, qual que é o dilema? Eu fiquei sem opções. Qual a opção agora que resta? Você não tem os mecanismos mundanos, corporativos e de motivação, etc, etc. E não tem os mecanismos amedrontadores ou
de felicitações e de grandes expectativas com pedras em coroas, o que a gente tem para vivenciar a experiência da comunhão? Sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. E eu quero te dizer que eu creio que a comunhão só é possível de existir dentro da comunidade de fé. Só é possível vivenciar essa comunhão, ela só é possível de ser materializada dentro da dinâmica da igreja. É óbvio. Até aqui não resolvi nada, né? Mas é na igreja. Mas uma igreja, ela só existe e só pode existir porque existe um corpo. Se não houvesse corpo, não teria igreja. E o corpo só existe. E corpo aqui você pode entender como esse organismo vivo que é a igreja, mas o corpo, esse corpo de Cristo, ele só existe porque existiu um corpo de Jesus de Nazaré. E é esse que é o meu ponto aqui com vocês. O que possibilita que a gente vivencie uma experiência comunitária, genuína, profunda, intensa, vibrante, é o fato de que há um corpo. E esse corpo é o corpo de Jesus de Nazaré. Conforme a gente lê o texto, tomai e comei, isto é o meu corpo. Somente quando a gente vive a experiência do corpo de Cristo, é que a gente pode viver a experiência do corpo comunitário na vida da igreja e na dinâmica da igreja. Por que da importância do corpo? Porque quando a gente pensa a questão comunitária, a questão da comunhão, os nossos laços, as nossas relações, a gente não pode pensar em coisas abstratas. Não existe abstração quando a gente pensa na experiência espiritual de sermos corpo, de vivenciarmos a experiência comunitária. Porque comunhão, viver a experiência comunitária é viver a experiência do afeto. É viver a experiência do abraço. É viver a experiência do olho no olho. E o que significa o afeto, o abraço, o olho e no olho no olho? Significa a experiência da corporeidade, a experiência do corpo. Não há comunidade sem corpo. Não há comunidade sem afeto. Não há comunidade sem abraço. E, portanto, não há comunidade sem corpo. Comam, Jesus disse. Esse é o meu corpo dado em nosso favor. O que possibilita, o que garante, o que viabiliza o afeto que existe entre eu e você, que existe entre vocês. O abraço que nós nos damos dominicalmente. Os olhares que nós trocamos ao longo da semana, de maneira intensificada no domingo. É porque existe um corpo, e esse corpo é o corpo de Jesus de Nazaré. É um corpo de verdade, não é uma abstração, não é uma ideia, não é um símbolo. É um corpo. Jesus vai dizer o seguinte: se vos amarem uns aos outros, saberão que vocês são os meus discípulos. Lembra disso? Se vocês se amarem uns aos outros, saberão que vocês são os meus discípulos. Como que a gente ama um ao outro de maneira abstrata? Não dá. A gente ama um ao outro porque a gente está numa relação de dois corpos que se tocam, que trocam olhares, que se tocam, que se abraçam. Paulo ainda vai dizer que a gente não pode comer e beber sem discernir o corpo de Cristo. E nós somos, cada um de nós, parte desse corpo. E aqui está o grande mistério. Porque o corpo de Jesus de Nazaré, que foi dado em nosso favor, foi isso, essa entrega que permitiu que nós nos tornássemos parte do corpo.
O apóstolo Paulo vai dizer que a parte do corpo que compete a Cristo é a cabeça. Mas só de cabeça um corpo não é corpo. Então nós fomos enxertados, incluídos no corpo de Cristo. Olha que mistério maravilhoso, difícil de discernir, por isso Paulo é insistente, tem que discernir o corpo. Experimentar Jesus, portanto, viver Jesus, estar em Jesus, se entender como um convertido, como uma convertida, como um discípulo, como uma discípula, envolve obrigatoriamente o discernimento de que nós fazemos parte de um corpo, de que não existe a possibilidade de vida cristã fora do corpo. Só existe espiritualidade cristã no corpo, na corporeidade, em tudo o que isso implica. E se, porventura, nós estamos fora do corpo, e a nossa espiritualidade não passa pelo elemento do corpo, nós simplesmente não somos discípulos de Jesus. Nós simplesmente não estamos integrados à dinâmica vital daquilo que significa sermos igreja. E é aqui, gente, que está o fundamento para a experiência da comunhão. Eu e você somos parte de um corpo. Um corpo que em Jesus de Nazaré foi entregue de maneira amorosa para viabilizar a possibilidade de nós sermos igreja hoje. Se Igreja Batista em Quitaúna existe por 67 anos, ela existe porque houve um corpo, o corpo de Jesus de Nazaré. Esse homem que voluntariamente entregou o seu corpo para se fazer um crucificado no madeiro, para possibilitar que um dia eu e você pudéssemos fazer parte dessa comunidade. Entendeu o grau de profundidade disso? O Nazareno, 2000 e poucos anos antes da gente, entregou o corpo que possibilita a experiência da comunidade. Entender isso, meu irmão, minha irmã, discernir isso, muda tudo. Muda tudo. Porque a nossa relação agora com a comunidade de fé, ela não precisa estar vinculado a um treinador que vai vir aqui, um líder que vai vir aqui dar um curso para a gente poder se motivar. Entender isso aqui muda tudo, porque a gente não precisa mais, uma vez discernido isso, na profundidade com todas as implicações disso, a gente não precisa mais de um liminha. Vamos lá, gente, precisa ir ânimo. Não precisa disso. A gente não precisa mais de nenhum método mundano, a gente não precisa mais ser motivado por dinheiro, a gente não tem que ser motivado, sabe, por ambição. E tampouco a gente precisa ser coibido, influenciado pelo medo. Ou por promessas de ruas de ouro na eternidade. Porque a partir daqui, o que vai nos motivar é o discernimento de que em Jesus de Nazaré, no corpo dele, que eu como. Lembra João capítulo 6, o pastor Claudemir pregou hoje. Se vocês não comerem o meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Se você ler lá direitinho João capítulo 6, é chocante, porque uma galera se levanta e fala, esse cara tá doido, que papo é esse? Tchau. E fica lá uma meia dúzia de gato pingado. E você acha que Jesus juntou, gente, vamos mudar a programação? Vamos mudar a estratégia? Vamos fazer de um jeito mais contemporâneo, vamos fazer de um jeito mais tradicional, vamos mudar as luzes, vamos mudar o tipo de pregação, Não.
Vocês não querem ir embora também? É isso que ele fala. Vocês não querem ir embora também? Por quê? Porque o fundamento da experiência da vida comunitária está no corpo de Cristo. Se você não come desse corpo, você não tem parte. Você não tem parte. Isso muda tudo. Muda tudo o quê, pastor? 4 coisas que eu quero dizer que vão mudar a partir desse discernimento. Muda a maneira como a gente serve. Muda a maneira como a gente compreende serviço na comunidade de fé. Porque servir é uma prática espiritual que envolve o nosso dia a dia comunitário. A gente é comunidade, a gente se faz comunidade, a gente experimenta Deus na comunidade e no serviço. E o que é o serviço à luz desse corpo do qual eu faço parte? É o Espírito desse Cristo, desse corpo de Jesus de Nazaré, que se manifesta na vida comunitária derramando dons e talentos, para que nós possamos nos edificar mutuamente, edificar esse corpo, fazer com que esse corpo funcione, seja cada dia mais bem ajustado, edificado, cresça com vitalidade e que tudo aconteça de maneira adequada com o corpo. O que faz com que isso aconteça são os dons e talentos que Deus derramou sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. E tudo isso visando o quê? O serviço do outro. Que outro? O outro corpo. A outra parte do corpo de Cristo que está aqui. Se eu prego, eu contribuo com a edificação de vocês, desses corpos que estão aqui diante de mim. Se as crianças cantam, nós somos edificados com as crianças que estão cantando. Se Arroio Dida abre e fecha a igreja hoje, e hoje vai ser tarde talvez aí por causa do bolo, nós estamos sendo objeto do amor desses irmãos que abriram e fecharam. O corpo de Cristo, ó, tá vendo o andaime ali? Alguém colocou um andaime para ajustar as luzes. Para quê? Quem que vai curtir as luzes? Fantasmas? Espíritos dos que já faleceram? Não, gente. Nós, os vivos, com os nossos corpos, vamos vir para a igreja e vamos ser iluminados por essas luzes. Porque alguém está cuidando, colocando o interruptor no lugar certo, está ajustando, vai melhorar, isso aqui vai ir para lá, tal. Tudo que a gente faz por um alguém. A gente faz por o meu próximo. A gente faz por parte do corpo. E o que tem nessa dinâmica de serviço? Alegria, a gente faz alegre. A gente faz feliz, a gente faz por prazer, é prazeroso fazer. É agradável fazer. E aqui que está o ponto. Se não for assim, sabe o que vira? Se eu não discernir o corpo, que eu faço parte do corpo, e que o meu serviço compromete todo o corpo, eu corro o risco, sabe, de fazer de um jeito equivocado, com a intenção errada. Então a gente não serve na comunidade por obrigação, a gente não serve por medo, a gente não serve porque, eu tenho que participar, a gente não serve dizendo, eu fiz a minha parte, agora está bom. A gente não serve dizendo, eu cumpri a minha escala, agora está jóia. A gente não serve só quando a gente está numa escala. Porque eu sirvo discernindo que existe o corpo. Porque o corpo de Cristo é formado por muitos corpos, não por mim mesmo. Então, a mudança de mente que passa a existir dentro de mim é gigantesca, é radical. Porque a forma como eu sirvo é discernindo que eu sirvo para esse corpo funcionar bem. Para esses outros alguém, para essas pessoas a quem eu enxergo poderem ser amadas, poderem experimentar mais de Deus, poderem se sentir queridas. A gente faz e a gente serve feliz, nunca por obrigação, nunca com pesar, não motivado por medo, mas é porque eu sou parte de uma engrenagem que se chama corpo de Cristo. E esse corpo é formado por corpos que têm nome e sobrenome. Hoje os meninos me receberam tão bem ali.
Entregaram um programa do aniversário, me entregaram um panfletinho com bis, me abraçaram e falaram, seja muito bem-vindo, falaram para mim, com um sorriso daqui a aqui. Me senti amado, me senti edificado, me senti querido. Eu não sou uma abstração para eles. Eu sou um alguém para aqueles 2 irmãos pequeninos que me amaram na entrada dessa comunidade de fé. Essa tem que ser a experiência do serviço. Discernindo que um dia Deus disse para cada um de nós, tomai e comei, isto é o meu corpo. A maneira como eu sirvo é totalmente diferente, porque eu sirvo o corpo. A questão do dinheiro também muda. A questão do dinheiro também muda. Eu me lembro de ouvir alguns comentários nesses últimos 5 anos, dizendo algo do tipo, pastor, você fala muito da graça, você fala muito da misericórdia, você fala muito do amor na hora dos dízimos e ofertas. Você fala que não tem que ser por obrigação, pastor. Pastor, muito light. Está muito light esse discurso aí dos dízimos e ofertas. Qual que é a alternativa? A alternativa seria o medo. Malaquias 3:10. Você está roubando o Senhor? Está roubando? Roubando onde? Nos dízimos e nas minhas ofertas. Além de ser uma péssima exegese do texto, péssima, é um mecanismo do medo. É apelar para o medo para garantir a sustentabilidade financeira de uma instituição. Ah, pastor, então vamos uma estratégia mais motivacional, né? Então, assim, dá que você vai receber. Faz da igreja uma bolsa de valores. Deposita aqui que Deus vai te dar em dobro, em triplo. Se você tiver fé, você não vai dar só o dízimo, você vai dar o 13º, o 14º, o 15º salário, e você vai criando estratégias e mecanismos. Não. Por que a gente tem um momento de ofertório numa comunidade de fé que sabe discernir o que é o corpo? E por que a gente reconhece na nossa fala dominical que 100% é do Senhor? Que nós já somos amados por Ele, por isso a gente não precisa dar nada para receber esse amor. E mesmo assim a gente tem um momento aqui para você trazer a sua contribuição, para você fazer ali a sua contribuição digitalmente. Por que disso? Por que a gente contribui financeiramente com essa comunidade? Porque a gente entende que a gente é parte de um corpo. Porque a gente faz isso não pelo medo, não pela motivação. A gente faz isso porque é um privilégio sagrado contribuir para que essa engrenagem, esse corpo possa funcionar. É um cuidado comunitário que cada um de nós tem com o corpo que está se reunindo aqui. É o discernimento, a conscientização na alma de que eu faço parte, de que eu vesti a camisa, de que essa comunidade é a minha comunidade. Porque quando o pastor fala assim, 67 anos da IBQ, eu vibro com isso, porque é a minha IBQ, é a minha casa de oração, é o lugar que Deus, na soberania dele, me mandou. Eu sou zasquense, eu vim parar aqui, sabe, eu sou de Oz, eu curto os pombos e os cachorro-quente. Deus me colocou nessa cidade, a minha comunidade de fé está aqui, em Quitaúna. Que prazer, que orgulho, que alegria participar aqui. Que alegria poder, sabe, poxa, participei da vaquinha dos ventiladores. Participei da vaquinha para passar o cano para botar o bebedouro. Que alegria ver o andaime ali, porque, puxa, estão cuidando, estão fazendo. Que alegria saber que agora tem, vocês viram no banheiro? Tem um adesivo lá de um carinha, de uma mulherzinha, uma bailarina, pelo que eu entendi. Uma flor, bailarina, ó. Foi rápido, eu só passei assim e vi, eu falei, acho que... Alguém colocou. Alguém pagou. Não sei se você sabe, não adianta a gente ficar orando aqui esperando materializar, não rola. Tem que ter dinheiro, tem que pagar. Flor, ó, tem que pagar, tudo tem que pagar. Por que a gente paga? Por que a gente entrega recurso financeiro dentro de uma instituição em que a gente não vai ter lucro,
a gente não vai receber nada em troca, a rigor. Por que a gente faz isso? Por que a gente não paga um curso novo para o nosso filho, ao invés de dar um dinheiro na igreja? Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente entende que a gente é parte dessa comunidade. Por mais que a gente fale, está certo falar que essas paredes aqui, essas paredes não são o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Amém? Está claro isso para todo mundo, não está? Paulo diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas, essas paredes aqui, e tudo que existe aqui, e tudo que a gente faz aqui, é a gente que faz. É o corpo de Cristo aqui que está fazendo. Cada pequena coisa física que é adquirida, tudo isso somos nós que fizemos. É a nossa comunidade. Eu lembro quando deram de presente para você, Ale, o sax. Somos nós que participamos do privilégio de abençoar o nosso irmão com o instrumento. Aliás, vocês abençoaram o Edevar na época. Nós tivemos esse privilégio. Então a gente bota dinheiro, a gente tira dinheiro do bolso e dá. Por quê? Por coação? Não. Porque eu sou obrigado? Não. Medo de perder a salvação? Não. Porque o pastor botou medo em mim? Não. Porque eu amo a minha comunidade, eu sou parte do corpo de Cristo. E que privilégio é cuidar desse corpo. Tomai e comei. Este é meu corpo. Este é meu corpo. Até Jesus, num nível de institucionalidade baixíssimo, tinha lá um tesoureiro para cuidar das coisinhas. Era o corpo que estava ali sendo ensinado. Terceiro, compromisso. Compromisso. Quando a gente faz tudo o que a gente faz na comunidade, a gente não faz pensando que é sobre mim. A gente não faz pensando, sabe, na minha pessoa, em uma pessoa. A gente faz tudo o que a gente faz discernindo que é para o corpo que eu faço. E entendendo que quando eu falho naquilo que eu deveria fazer em prol do corpo, o corpo adoece. Aqui que nasce o fundamento do nosso compromisso comunitário. É o discernimento de que nesse corpo, quando eu falho, alguém fica sem cesta básica. Quando eu falho, o outro fica sobrecarregado. Quando eu falho, aquilo que poderia potencializar a propagação do evangelho diminui um pouquinho. Quando eu deixo de fazer aquilo que eu posso fazer, eu prejudico o funcionamento e a engrenagem corporal do corpo de Cristo. Então a nossa participação na comunidade, nesse sentido, ela é fundamental pelo fato que eu sou um privilegiado por fazer parte desse corpo, o qual eu sou inserido pela graça divina, mas também movido por um compromisso de que a minha contribuição faz com que o todo do corpo funcione bem. Você já experimentou? A Aline, coitada, deu uma, no meio da gravidez com a Anne, lá um aninho, né, deu uma topada com o dedinho na quininha do sofá. Rachou o ossinho. Eu até falei, acho que não é nada, vai passar. Tá doendo, vamos pro médico. Batata, raio-x, aí a mulher fala aquilo que elas adoram. Eu avisei, eu falei que estava quebrado. Né? Eu falei, é verdade, você estava certo. Quebrado. Até hoje está doendo. Até hoje está doendo. O corpo da Aline não pode agir agora em potência máxima para fazer algum tipo de atividade física por causa do dedinho que está machucado. Assim funciona a comunidade de fé. Se tem 1% que está falhando, que não está funcionando, que não está trabalhando, que não está atuando, que não tem o compromisso, que não tem o engajamento, esse 1% vai prejudicar a engrenagem do corpo todo. A gente não é mais 100%, a gente é 99%. Ah, mais 98%, 97%. Toda a potência que nós temos para nos manifestarmos no mundo como corpo do Cristo, como corpo de Jesus de Nazaré, diminui um pouco,
Porque esse corpo não está funcionando tão bem quanto deveria. O que isso significa na prática? Isso significa o seguinte, que quando nós, como comunidade de fé, relativizamos o nosso compromisso, a engrenagem do corpo fica prejudicada. Na prática, três palavrinhas, conforme a música lá, como o Claudomir comentou hoje de manhã. Eu anotei, Claudião, para ficar... Espiritualidade. Espiritualidade. Quando a gente está, todo mundo aqui numa celebração, é mais legal ou menos legal quando a gente está com 50% do quórum? É muito mais legal, não é? Porque a gente está 100%. Quando a gente tem um evento, um encontro de espiritualidade, um momento para a gente participar, pouquíssimas pessoas vêm ao invés de muitas, esse corpo está deixando de experimentar Deus. Está deixando de experimentar a comunhão. Está deixando de experimentar a palavra. Está deixando de crescer espiritualmente, entende? O compromisso comunitário envolve o quê? Envolve esse comprometimento nosso para podermos beber toda a espiritualidade que a gente precisa para a gente poder crescer, ficar forte, não pensando só em mim, mas pensando na engrenagem do corpo. Reflexão. Quando a igreja deixa de estudar a palavra, deixa de estudar aqui no IBQ Educação às 10 horas da manhã, deixa de participar, deixa de, experimentar a aula que os professores estão dando, o que acontece com a engrenagem do corpo? O corpo vai ficando desajustado, vai ficando desbalanceado. E a gente vai, porque pela graça e misericórdia o Senhor não depende da gente, até as pedras falarão. Mas o corpo de Cristo que se reúne aqui, ele fica meio capenga. Quando a gente deixa de imitar a Jesus, em todas as atividades que existem na comunidade de imitação, o que acontece com essa comunidade? O testemunho que ela pode dar diminui, a potência diminui, porque o corpo não está envolvido. Quórum, envolvimento, engajamento, no final das contas é a nossa responsabilidade para com quem? Não é para comigo, não é simplesmente para alguém que está vendo e monitorando, é para com o corpo de Cristo. Esse corpo que foi entregue em Jesus de Nazaré que possibilita que a gente seja corpo. Então, quando a gente pensa em compromisso, meu irmão e minha irmã, não é por medo do inferno, não é com medo de não ir para o céu, não é porque a gente está com medo de alguma coisa, não é porque a gente não tem, a inspiração motivacional, etc. Essa nossa falta de entrega comunitária está prejudicando o corpo. Então, quando a gente tem compromisso, quando a gente tem responsabilidade, a gente tem por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo e a minha contribuição é essencial. Desde a minha presença, desde a minha escala, desde aquilo que eu faço para servir, porque eu faço para o corpo. E detalhe, todos nós precisamos de todos. Não existe a possibilidade de eu pregar e não sentar aqui de manhã para ouvir o pastor que vai pregar também. Porque eu preciso da palavra tanto quanto eu preciso exercer o meu dom e vocês precisam da palavra. Entenderam? Todos nós precisamos de tudo o que acontece na vida comunitária. Esse compromisso não é baseado em medo, é baseado no discernimento de que o ministério tal que está proporcionando uma atividade X, ele está proporcionando em prol de quem? Do corpo. Eu tenho que ir lá prestigiar, eu tenho que estar lá. Por quê? Porque eu estou com medo? Não. Eu tenho que estar lá porque eu estou motivado? Não. Porque teve um treinamento mirabolante, eu estou animado? Não. É porque o corpo está lá. Eu tenho que estar com o corpo. Assim que tem que funcionar a nossa cabeça, assim que tem que funcionar o nosso compromisso comunitário. Porque o Senhor disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Por fim, amor. Qual a motivação, no final das contas? Qual que é a inspiração para a nossa vivência comunitária? Já disse, não é o nosso ego, não é a nossa vaidade, não são as luzes, não é a gente aparecer, não é a gente ser reconhecido. Isso tudo acontece naturalmente, mas não é por isso, não é isso que nos motiva. É o amor de uma entrega, é o amor de uma doação,
É o amor de quem não se poupa a si mesmo em prol do outro. Se dá, se doa, para que o outro possa viver. Gente, isso é a utopia do reino, isso é o reino de Deus. Isso é igreja. Só tem um bando de louco, não são os corintianos que fazem isso. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que ser reconhecida como um bando de gente louca que ama sem esperar nada em troca. O Alê tem que fazer o melhor solo de saxofone da história, da música gospel e do jazz mundial aqui. E se ele não receber um parabéns, tá bom. Por quê? Porque é amor. É amor que se entrega. Amor que se doa. É uma música, uma melodia em prol do quê? Do corpo. A ceia pode ser o dia da celebração de ceia mais maravilhosa. Para quem? Para quem preparou, para quem fez, para quem falou. Não, é para o corpo. A festa, o evento pode ser o mais... É para quê? É para o corpo. A aula que eu dou pode ser para quê? Puxa, que aula maravilhosa. Mas se não tiver aula maravilhosa, alguém reconhecendo, alguém falando, está tudo bem, porque é para o corpo. Aquele que eu fiquei sabendo que está com necessidade e eu dei, e ninguém está sabendo que eu dei. Está tudo bem, é para o corpo. É só a igreja que tem essa sagrada vocação de ser como Jesus, porque nós somos corpo de Cristo. E o Nazareno se deu, se entregou na cruz do Calvário, verteu o seu sangue no madeiro, por amor a cada um de nós, sem esperar absolutamente nada em troca. Ele se deu por amor. Tem alguns que têm uma doutrina louca que ele morreu só pelos eleitos. Quem já ouviu isso aí? Misericórdia, taca isso no lixo. No lixo. É um sangue, é um amor doado por toda a raça humana, por gente que desprezou Jesus de Nazaré. É um sangue derramado por quem cuspiu em Jesus de Nazaré. É um sangue derramado por quem traiu Jesus de Nazaré. É um sangue derramado pelos seus que o rejeitaram. E mesmo assim, tudo que podia ser feito, foi feito por amor. Uma entrega visceral, que não poupou nada. Deu tudo. Assim, essa é a motivação do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso envolvimento, da nossa experiência comunitária. A gente faz tudo o que a gente faz por amor. Algumas vezes a gente, em diretoria, em situações que a gente fala, puxa vida, pisaram na bola com a gente. Fomos generosos, fomos legais, pisaram. Às vezes vem um irmãozinho ou outro e fala assim, pô, pastor, pisou, hein? Faz alguma coisa. Quase me pede assim, faz alguma coisa, pastor, dá uma carteirada lá. Irmão, não foi a última vez. Vão vir muitas outras vezes. E nós vamos continuar fazendo. Inclusive por esses que talvez não tenham tido a gratidão necessária. Porque a gente não faz para recebermos um muito obrigado. A gente faz por amor. Como mobilizar a igreja de Cristo Jesus? A experiência de comunidade. Como que a gente engaja? Como que a gente motiva? Como que a gente incentiva? Irmão, a gente não vai usar de métodos mundanos. Digo até mais. A gente até vai usar alguns. Vou fazer uns treinamentos de líder. Vou fazer treinamento motivacional. Se eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, se você se motivar só por isso, você está errado. Se você se motivar, eu vou ensinar os líderes a tentarem fazer também. Coisas para engajar, para trazer mais voluntário, para melhorar a dinâmica. Eu vou tudo que tiver na minha mão, que eu conseguir usar com a minha capacidade para fazer, eu junto dos pastores, as líderes, a gente vai fazer. Agora, se a motivação, se o engajamento, se o incentivo na sua alma for resultado disso, você está errado. Nessa noite, o que eu quero desafiar você, para você poder experimentar a experiência de ser comunidade de Jesus.
Nós somos comunidade de Jesus porque nós somos um corpo. E nós somos um corpo porque o corpo de Jesus de Nazaré foi dado em nosso favor. Tomai e comei, este é o meu corpo. O convite nessa noite para mim e para você é para a gente ser esse bando de louco. O convite para a IBQ nesses 67 anos é para a gente ser um bando de louco que ama sem querer receber nada em troca. É para a gente ser um bando de louco que tem o compromisso, tem responsabilidade, tem a motivação certa no amor, serve, ama servir, ama trabalhar, ama atuar na vida comunitária, ama repartir o recurso financeiro que tem. Não porque alguém vai aplaudir, não porque alguém vai agradecer, mas porque entendeu que nós somos parte de um corpo. Um corpo como aquela canção que diz, ô canção para a gente vestir a carapuça do hipócrita. Corpo e família, quem conhece? Somos corpo, totalmente ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. O convite para você é esse. Eu quero me colocar diante de vocês aqui como uma engrenagenzinha, uma parte desse corpo. E já com a Aline, com a Anne, tentando explicar para elas, principalmente para a Anne, que ela é uma partinha de um corpo. Eu quero plantar na cabeça da minha filha essa utopia do reino de Deus, de que essa igreja que a gente canta no Corpo Família existe. E eu estou louco para experimentar, ano após ano, essa experiência comunitária com a Igreja Batista em Quitaúna. Você está afim de experimentar isso também, meu irmão? Curva a sua cabeça, se coloca diante do Senhor. Nós já nos preparando para participarmos da ceia.